Primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, senador Donizete Nogueira, senadora Vanessa, né, o doutor Gilson, doutor Barreto, presidente do CARF, doutor Rodrigo, né, representante do Ministério da Fazenda, e dizer que o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais tem um enorme interesse nessa discussão, né? Até porque hoje os representantes da Fazenda Nacional que atuam, né, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que atuam no CARF, são auditores fiscais, então são representados, né, pelo nosso sindicato. E toda essa discussão que está acontecendo aqui no Senado Federal, ela está acontecendo, obviamente, né, ela foi motivada pela Operação Zelotes, né, que desvendou um esquema de venda de sentenças no Conselho e que, obviamente, tem que ser apurado, né? E está sendo apurado. Eu acho importante dizer que se esse esquema ele foi desvendado, foi porque as instituições brasileiras elas funcionam efetivamente, né? Se esse esquema foi desvendado, foi em função de trabalho realizado pela própria Receita Federal, pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conjunto com a Corregedoria do Ministério da Fazenda, com o Ministério Público e com a Polícia Federal. E tudo isso, né, todas essas questões, elas ocorreram fundamentalmente por um problema, né, que nós temos hoje na estrutura do CARF, né? A estrutura ela não está, né, ela não é formada de forma, né, de acordo com aquilo que a gente entende necessário para coibir esse tipo de prática. E era muito pior antes da CPI. Antes da Operação Zelotes. Algumas atitudes já foram tomadas pelo Ministério da Fazenda, pelo próprio Ministério da Fazenda e pela própria administração do CARF, né? No sentido de minimizar os problemas que existiam no Conselho, né? Nós tínhamos, por exemplo, representantes de contribuintes que sequer eram remunerados. Então, você veja, os representantes de contribuintes eram advogados abnegados que iam prestar voluntariamente o seu serviço no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Obviamente, uma coisa, né, uma situação como essa só podia levar, né, aos problemas que foram revelados no Conselho, né? Uma outra questão, né, importante, né, para ser colocada é que, pelo menos, o Ministério da Fazenda tentou trabalhar essa situação, né, e deu alguma solução no sentido de tentar resolver esse problema. No CARF, né, era muito comum nós ouvirmos, né, expressões que se aplicam muito bem aqui ao Parlamento, né? Nós tínhamos a bancada do governo dentro dessa estrutura e a bancada do contribuinte. Ora, no Parlamento nós temos a bancada do partido A, a bancada do partido B, a bancada da oposição, a bancada do governo, isso é natural que ocorra. Mas num conselho que deveria ser eminentemente técnico, esse tipo de situação não pode ser verificado, né? E quando a gente diz que existia a bancada do contribuinte, era porque nessa estrutura, né, obviamente, nessa estrutura que nós tínhamos no Conselho, obviamente a bancada do contribuinte estava ali não para proferir julgamentos técnicos, né? Não estou falando de todos, tá? Obviamente, aliás, eu gostaria até de destacar aqui que a maioria absoluta das pessoas que trabalham e trabalharam no Conselho são pessoas sérias, mas a estrutura ela propiciou esse tipo de desvios,
né, de desvio. Nós tínhamos lá os representantes do contribuinte que iam, pautados na defesa do contribuinte, né, formar a sua convicção. E eu acho, né, o Sindifisco Nacional acha que é esse tipo de coisa que tem que ser superado, né? Nós estamos participando das diversas discussões que têm ocorrido aqui na CPI do CARF, né? Temos apresentado as nossas contribuições e temos, inclusive, discutido e criticado, né, aquilo que tem sido apresentado como solução para para os problemas que foram verificados no CARF. Achamos, né, extremamente importante, né, o fato do senador, presidente da CPI, senador Ataíde, ter apresentado até um projeto de emenda constitucional, apesar de acharmos que o caminho talvez não seja o do projeto, mas traz para o parlamento, traz para a sociedade uma discussão que é extremamente importante, que é a discussão acerca da necessidade de se discutir efetivamente essa estrutura. Obviamente, a proposta, ela trata da hipótese de criação de um conselho fora do Ministério da Fazenda, né, formado por bacharéis em direito, né, ou seja, seria um tribunal autônomo. E nós, obviamente, não concordamos com isso, né? Nós achamos, aliás, a nossa primeira proposta, o nosso primeiro posicionamento com relação ao CARF, depois que se iniciaram todas essas discussões acerca da Operação Zelotes, era inclusive no sentido de propor a extinção dessa estrutura, né, e a criação de uma estrutura dentro da própria Receita Federal. Hoje nós já temos a primeira instância funcionando dentro da Receita Federal e a nossa proposta inicial era no sentido de trazer todo o julgamento, todo o processo administrativo tributário para dentro da Receita Federal. Obviamente, a gente tem que concordar que talvez a discussão, tanto no parlamento, quanto na própria administração tributária, quanto no governo, não leve a uma ruptura tão grande, né? Então, a proposta que nós temos hoje, né, e estamos discutindo essa proposta aqui na CPI, é de se criar uma instância parecida com essa que nós temos hoje, né, mas que seja uma instância formada, e aí em oposição até o que nós temos na proposta de emenda constitucional número 112, uma instância formada exclusivamente por auditores fiscais. E aí, ainda fazendo análise acerca da PEC 112, a nossa preocupação, né, é que todas as discussões que estão ocorrendo são discussões no sentido de tentar abreviar o processo administrativo tributário. O senador Pimentel traz dados que são bastante importantes para toda essa discussão, no sentido de que o processo administrativo hoje o processo administrativo tributário dura cerca de 8 anos e o processo no âmbito judicial cerca de 12 anos. Ou seja, de acordo com os dados que o senador apresenta reiteradamente aqui nesse processo de discussão, né, a média que nós temos para concluir esse processo tributário no âmbito administrativo e no âmbito judicial pode levar, né, ou leva cerca de 20 anos, né? E, obviamente, a gente não pode admitir que as coisas continuem a acontecer dessa forma. E por isso que quando a gente trabalha no sentido de trazer, né, de mudar essa estrutura, né, valorizando o julgamento de primeira instância, que hoje já ocorre no âmbito das DRJs, né, que a gente propõe que a segunda instância
ela seja uma instância que se preste única e exclusivamente para dirimir as divergências que possam vir a existir no âmbito das DRJs. Então, a proposta do sindicato é nesse sentido, é que a gente tenha, que a gente valorize, né, o julgamento de primeira instância que hoje ocorre no âmbito da Receita Federal e que essa segunda instância ela venha exclusivamente para dirimir divergências, dando dessa forma muito mais celeridade para o processo administrativo, né? Ainda com relação, voltando aí, fazendo um paralelo com relação à PEC 112, né, nós verificamos por meio dessa PEC que ela pode ser inclusive questionada, uma emenda dessa natureza pode ser questionada, e a própria exposição de motivos da emenda, ela trata desse assunto, porque nós estamos tratando aqui, por meio de uma PEC, da reestruturação da administração tributária. Então, obviamente, a reestruturação administrativa, né, teria que vir por meio de proposta de iniciativa do Poder Executivo, né? Então, a gente acha que tem esse problema nessa PEC. E um outro problema é que, a se criar essa estrutura, ao invés de agilizarmos o processo administrativo, nós podemos tornar esse processo mais moroso, no sentido de que nós abrimos mão de uma mão de obra altamente especializada, que são os auditores fiscais da Receita Federal, e trazemos um tribunal formado exclusivamente por advogados. O que pode acontecer com a criação desse tipo de estrutura? O que pode acontecer é o que acontece hoje na Justiça. A Justiça recorre, né, à Receita Federal no sentido de pedir o auxílio de auditores para fazerem perícias nos processos tributários que correm no âmbito judicial. Se a gente criar uma estrutura dessa natureza no âmbito administrativo, nós vamos ter o mesmo problema, né? Nós corremos o risco de ter o mesmo problema, de precisar, inclusive, de recorrer à mão de obra da Receita Federal, né, para desvendar alguns aspectos do próprio processo administrativo, do próprio processo tributário, do próprio processo de lançamento, que é um processo que tem a sua complexidade, e isso vai se repetir lá no âmbito judicial, tornando as coisas, podendo tornar as coisas muito mais complicadas. Então, achamos, sim, que a discussão deve ser feita, que a emenda constitucional número 112, ela é importante para abrir essa discussão, mas essa discussão ela tem que ser feita com todos os interessados. Nós temos que chamar para essa discussão, para construir algo de novo, as representações, o próprio Sindicato dos Auditores Fiscais, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nós temos que chamar a própria administração do Ministério da Fazenda e da Receita Federal para que a gente possa efetivamente apontar para mudanças que sejam não só efetivas, mas que sejam eficazes, né? Então, acho ainda que talvez a apresentação de uma proposta como essa fosse mais adequada, né, ao final de todas as discussões que estão ocorrendo no âmbito da CPI, mas, enfim, a proposta está apresentada, né, a proposta já está em tramitação, e eu acho que a nossa obrigação é discuti-la, né, a nossa obrigação, digo a obrigação de todos os atores envolvidos nesse processo, é de discutir a proposta e de apresentar algumas sugestões para que ela seja efetivamente aperfeiçoada. Gostaria de saudar aqui também as iniciativas da senadora Vanessa Graziotin, né, que apresentou aí os PLP 542, 543 e 544, né, que vão no sentido de dar uma agilidade maior ao processo administrativo tributário. O PLP 543, ele trata, inclusive, de um problema que já foi identificado em toda essa estrutura, que foi colocado anteriormente aqui, da vinculação do Conselho aos atos da administração tributária. Nós não estamos dizendo que o Conselho tem
que está subordinado à Receita Federal, mas nós precisamos ter algum grau de vinculação aos atos normativos expedidos pela administração tributária para resolvermos um problema que já foi apontado aqui. Nós temos os julgadores de primeira instância trabalhando num sentido e muitas das vezes, quando o processo chega na segunda instância, ou seja, quando ele chega no CARF, ele tem a discussão, ela vai em outro sentido, justamente por falta dessa vinculação aos atos da administração tributária. Nós temos uma outra questão que julgamos importante, que também é objeto, né, das propostas apresentadas pela senadora Vanessa, que diz respeito à questão do efeito suspensivo, né? Nós temos que acabar, até para agilizar o processo de execução, nós temos que acabar, né, com a questão do efeito suspensivo. A senadora coloca isso aqui para a segunda instância, que já é um avanço importante, mas nós temos que pensar nisso, inclusive, para a primeira instância. Não no sentido, né, de não oferecer ao contribuinte o direito à ampla defesa ou o direito ao contraditório, mas é no sentido de diminuir esse tempo, né, pelo qual o processo administrativo tributário passa, né, do seu início, ou seja, do seu lançamento, até a sua conclusão com julgamento definitivo em segunda instância. Então, por parte do sindicato é isso, nós estamos, né, acompanhando atentamente, né, todas as discussões que estão ocorrendo no âmbito da CPI, nós estamos apresentando diversas contribuições, né, nesse processo de discussão e nos colocamos, mais uma vez, à disposição do Senado Federal, à disposição da CPI do CARF, para podermos fazer uma discussão que leve a uma reestruturação do Conselho, que o torne mais transparente, né, mais ágil e que não o deixe sensível a fatos como esses que nós, infelizmente, verificamos no início desse ano por meio dessa